Hello, alunos! Estamos de volta com mais uma videoaula. Na aula deste momento, estudaremos a forma negativa e interrogativa do Simple Present. Mais uma vez, eu vou compartilhar aquele slide com vocês, com a acréscimo agora da forma afirmativa, aliás, da forma negativa e interrogativa. É o seguinte, gente. Na forma afirmativa, vimos que possui muitas regras. Na negativa e interrogativa, as regras são menos e é de mais fácil compreensão, exatamente por não ter tantas regras. Diz o seguinte, que para me formar a forma negativa e interrogativa, são feitas com o verbo do e dos, como vocês podem estar vendo aqui. Deixa eu pegar a canetinha para que vocês possam visualizar melhor. Do e dos. Acompanhado do verbo principal sem o to. A mesma regra da forma afirmativa. Quando eu ver um verbo que eu tenho que colocar ele na forma negativa, ou que ele estiver na forma negativa, observem que ele foi tirado o infinitivo to. É o seguinte, para me colocar um verbo usando a partícula, o verbo auxiliar do, eu tenho que utilizar o not também. Do not. Estou negando aquela afirmação que foi falada na aula anterior. Segue também uma regra específica da forma afirmativa, com o uso desses pronomes, o I, you, we, you e they. Quando eu estiver diante desses pronomes, eu vou usar o do not sem o to. Vai ficar o quê? Olha o exemplo. I do not work. Eu não trabalho. Eu não trabalho. Então, observe por que eu uso do not. Do not. Porque eu estou diante de um pronome pessoal, I. Ele disse que quando eu utilizo o I, o you, o we, o you ou they, eu utilizo o do para fazer a forma negativa. Já quando eu estou diante dos pronomes he, she e it, eu uso does not, sem o to também, segue a mesma regra. He does not work. Ele não trabalha. Então, observe, gente, que eu também tenho que saber mais uma vez quais pronomes pessoais eu estou me referindo para me poder colocar o verbo na forma negativa do simple present. Existe uma regra também ainda para a forma negativa, que é a abreviação desse do not ou does not, que é colocar apenas de forma abreviada, does not e do not, certo, gente? Essa é apenas uma regra específica. Se vocês verem dessa forma escrita, é porque é a forma abreviada da forma negativa do simple present. Claro, que utilizando as partículas, o verbo auxiliar do ou dos. Na forma interrogativa, que é quando eu estou questionando alguma coisa, perguntando, usa-se também o do e o dos. Só que eu tenho que prestar atenção numa regra. O do antes do sujeito para os pronomes também é aqueles mesmos pronomes lá, o I, you, we, you e they, eu vou usar o do antes desses pronomes. Já quando eu estiver diante de pronomes da terceira pessoa como he, she e it, eu vou usar o quê? O does. Certo, pessoal? Então, vamos aos exemplos. Do mais o pronome I, you, we, you e they, eu vou usar o verbo no infinitivo sem o to. Olha o exemplo. Do I need it. Eu preciso disto? Olha a pergunta. Por que eu uso desse jeito? O do.
porque ele está diante de um pronome pessoal I, e a regra diz que eu utilizo o do para esse pronome, só que antes dele. No segundo exemplo, temos o outro verbo auxiliar, o does, para os pronomes he, she e it, mas verbo no infinitivo sem o to. Where does we work? Onde ele trabalha? Observe que quando eu uso does aqui, eu utilizo esse does porque ele está diante de um pronome, diante do pronome he, que diz que utiliza-se o does. Então, pessoal, essas são mais duas formas do Simple Present. Lembrando que o Simple Present é um tempo verbal que corresponde ao presente simples do português. É um tempo verbal que indica uma ação do cotidiano, um sentimento, um fato, uma verdade universal, que pode ser na forma afirmativa, como vocês viram na videoaula passada, na forma negativa e na forma interrogativa. Para terminarmos a nossa aula de hoje, vocês têm um desafio. Para constar a frequência de vocês da videoaula passada e desta videoaula, vocês vão ter que comentar aqui embaixo desse vídeo o nome completo de vocês para que eu possa registrar a frequência e participação de vocês na videoaula de hoje, certo? Bons estudos, desejo a todos empenho. É uma grande satisfação tê-los como aluno e que possamos continuar junto nesta caminhada. Goodbye!